Donald Trump ganhou as preliminares para concorrer à presidência pelo Partido Republicano na eleição de 2024. O mais chocante de tudo isso é a apresentação de um plano criado por diversos think tanks americanos. Esse plano é a maior reforma administrativa da história dos Estados Unidos. O que está descrito nas páginas do Mandate for Leadership não vai impactar só a vida do cidadão americano, mas a história da humanidade. Eu li todas as 920 páginas e hoje eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos, tentar explicar o que o Trump está querendo fazer e por que estão acusando ele de querer dar um golpe nos Estados Unidos. Então, galera, antes do vídeo, like, inscrição e o mais importante, se torne um membro, porque só assim a gente pode continuar. Para entender qual é o plano, primeiro a gente precisa entender o que é o Deep State. Deep State é um termo que frequentemente é usado para se referir a uma suposta rede de burocratas, agentes de inteligência, militares e outros funcionários públicos que supostamente operam nos bastidores para influenciar e controlar as decisões políticas e governamentais. A ideia por trás do conceito é que essas figuras trabalham secretamente para moldar as políticas de governo, em alguns casos, resistir às mudanças da administração. Muitos comunicadores alegam que esses burocratas do Deep State, ou seja, a alta elite americana, são os verdadeiros chefes de Estado, uma vez que quem realmente manda nos Estados Unidos são esses burocratas, e em sua grande maioria esquerdistas inseridos lá pelo Partido Democrata. Fica muito difícil um governante eleito do Partido Republicano aplicar ideias conservadoras durante sua gestão. Sabendo disso, o plano criado pela Heritage Foundation e diversos outros think tanks conservadores é desmantelar o Deep State, recrutar e treinar substitutos conservadores e aplicar um plano nos primeiros 180 dias de governo. Plano este que vai mudar totalmente a administração do Estado norte-americano. O documento começa dessa forma: queremos você. O projeto de transição presidencial de 2025 é o esforço unificado do movimento conservador para estar pronto para a próxima administração conservadora assumir às 12 horas do meio-dia em 20 de janeiro de 2025. Bem-vindo à missão. Ao abrir este livro, você agora faz parte dela. De fato, um conjunto de olhos lendo esses trechos será o 47º presidente dos Estados Unidos. E esperamos que cada leitor também participe em tornar a próxima administração um sucesso. Em alguns parágrafos ele já dá o tom do que será essa administração. A longa marcha do marxismo cultural por meio de nossas instituições se concretizou. O governo federal é um gigante, armado contra os cidadãos americanos e os valores conservadores, com a liberdade e autonomia sob cerco como nunca antes. A tarefa em questão de reverter essa maré e restaurar nossa república às suas bases originais é grande demais para qualquer think tank conservador liderar sozinho. Exige a ação coletiva de nosso movimento. Com a aproximação rápida de janeiro de 2025, temos 2 anos e uma chance para acertar. Essa introdução dá o tom do que veremos daqui para frente. O resumo é: chega de conversa, vocês têm uma missão. O marxismo cultural dominou a burocracia americana e hoje o governo americano trabalha contra os fundamentos da nação. Porém, esse é um trabalho muito grande para qualquer think tank por aí. Dá uma olhada em mais um trecho. Olhe para a América sob o domínio da elite governante e cultural hoje em dia. A inflação está devastando os orçamentos familiares. As mortes por overdose de drogas continuam a aumentar e as crianças sofrem com a normalização tóxica do transexualismo, com drag queens e pornografia invadindo as bibliotecas de suas escolas. No exterior, uma ditadura comunista totalitária em Pequim está envolvida em uma guerra fria estratégica, cultural e econômica contra os interesses, valores e pessoas americanas. Tudo enquanto as elites globalistas em Washington despertam lentamente para essa ameaça crescente. Depois disso, eles citam os 4 objetivos principais desse plano, ou, nas palavras do autor, as 4 frentes que vão decidir o futuro da América e, claro, consequentemente, o futuro do mundo. Primeiro, restaurar a família como peça central da vida americana e proteger nossas crianças. Segundo, desmantelar o Estado administrativo e devolver o autogoverno ao povo americano. Terceiro, defender a soberania, as fronteiras e as riquezas de nossa nação contra ameaças globais. Quarto,
garantir nossos direitos individuais dados por Deus para viver livremente, o que a nossa Constituição chama de as bênçãos da liberdade. O primeiro ponto é algo de senso comum entre os conservadores, ou pelo menos para qualquer pessoa de 2 neurônios. Trata-se simplesmente de defender a instituição família e as nossas crianças. Obviamente a mídia, a academia e todos os agentes culturais da esquerda tratam esse tema como teoria da conspiração, mas a verdade fica cada vez mais evidente. Dentro das universidades, ratos esquerdistas escrevem teses para normalizar a pedofilia, como Steven Angelides, um grande intelectual da teoria queer. Cada vez mais shows eróticos com drag queens e crianças acontecem ao redor do mundo, ou melhor, do mundo ocidental. E diversos esquerdistas já deixaram muito claro a sua estratégia de destruir a instituição família. Isso também é público e notório. Já o segundo ponto é mais polêmico, porque aqui eles deixam mais claro quem que é o inimigo e qual a estratégia para vencer. Desmantelar o Estado administrativo. O que seria isso? O Estado administrativo é justamente a burocracia ao qual o Deep State está instalado. São os departamentos federais, as várias e várias agências e milhões de funcionários ao redor do país todo, como Social Security, Fed, Environmental Protection Agency, HUD, Homeland Security e FEMA. E hoje em Washington, o rumo do país não é mais decidido pelo Congresso ou pelo governo federal, mas por esse Estado administrativo. O Congresso começou a passar leis vagas, intencionalmente, para passar toda a responsabilidade para essas agências e departamentos. Então eles citam alguns exemplos do que essas agências vêm fazendo. Uma combinação de burocratas eleitos e não eleitos na Agência de Proteção Ambiental estrangula silenciosamente a produção de energia doméstica por meio de processos regulatórios difíceis de entender. Burocratas no Departamento de Segurança Interna, seguindo a liderança de uma administração ineficaz, ordenam que as agências de controle de fronteira e imigração ajudem criminosamente os migrantes a entrar em nosso país com impunidade. Burocratas no Departamento de Educação inserem propaganda racista, anti-americana e anacrônica nas salas de aula da América. Burocratas no Departamento de Justiça forçam os distritos escolares a minar os esportes femininos e os direitos dos pais para satisfazer extremistas transexuais. Burocratas woke no Pentágono obrigam as tropas a participar de seminários de treinamento sobre privilégio branco. Burocratas no Departamento de Estado infundem os programas de ajuda externa dos Estados Unidos com extremismo woke sobre a interseccionalidade e aborto. Caso você não saiba, a interseccionalidade é aquele famoso discurso do lugar de fala. Eles pegam várias camadas de opressão e se você é um grau mais oprimido que o outro, você tem mais lugar de fala. Como, por exemplo, se você é mulher, você não é tão oprimida quanto a mulher preta. Se você é mulher preta, você não é tão oprimida quanto a mulher preta e lésbica. E assim por diante. Mais à frente é dito que o Estado administrativo não iria acabar por agora, mas que por enquanto existem diversas ferramentas que um presidente conservador e corajoso poderia usar para frear a burocracia e o Estado administrativo, empurrar o Congresso e de quebra ainda acabar com a cultura woke. E finalmente o presidente deve restaurar a função mais importante do governo, a defesa nacional. O próximo presidente deveria então acabar com o experimento social da esquerda com os militares e restaurar o espírito de guerra dos americanos para dar fim às ameaças do Partido Comunista Chinês. E agora detalhando um pouco mais sobre o terceiro ponto, sobre a soberania nacional e as fronteiras americanas. Obviamente o maior foco é na questão da imigração ilegal, mas um ponto que chama bastante atenção é o papel das Big Techs. Segundo o autor, hoje as Big Techs servem como ferramenta para o Partido Comunista Chinês. São entregues dados dos americanos e conteúdos sensíveis de propriedade intelectual que poderia ser usado como conteúdo militar pelo governo chinês. É dito também que para analisar mais a fundo a colaboração das Big Techs com o governo da China, é preciso só olhar para o TikTok, usado por 80 milhões de americanos todos os meses e que servem como ferramenta de espionagem. Indo mais além, é dito também que através das instituições de Confúcio nas universidades, o governo chinês conseguiu aparelhar todo o sistema de educação superior americano. O problema dos Estados Unidos não se trata de mudar ou melhorar um ou outro programa governamental. Não se trata de apenas uma reforma da burocracia americana. Não se
se trata de resolver apenas um problema de eficiência tecnocrática, mas um problema de soberania nacional. O TikTok, instituições confucionistas, entre outras, devem ser banidas do país, não apenas monitoradas. E daqui nós vamos para a seção 1. Tomando as rédeas do governo. Atualmente a América está dividida entre duas forças opostas, os revolucionários wokes e aqueles que acreditam nos ideais da Revolução Americana. Os primeiros acreditam que a América é, e sempre foi, sistematicamente racista e que não vale a pena celebrar, devendo ser transformada fundamentalmente, em grande parte, por meio de um Estado administrativo centralizado. Os últimos acreditam na história e nos heróis da América, em seus princípios e promessas, e nos americanos comuns e no estilo de vida americano. Eles acreditam na Constituição e no governo republicano. Conservadores, os americanistas dessa batalha, devem lutar pela alma da América que está realmente em jogo. O ponto principal, como eu já citei diversas vezes, é que quem governa a América de fato não é o governo, e sim o Estado administrativo. Então, para assegurar a liberdade dos americanos, nada é mais importante do que destruir essa burocracia centralizadora de poder que é o Estado administrativo. Nessas primeiras páginas, eles dão um overview de quais são os principais problemas a serem resolvidos e também quais são os primeiros objetivos a serem atingidos. E a partir daqui, eles vão detalhar exatamente como eles pretendem fazer isso. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer apenas as partes que mais me interessaram e que eu achei mais importante. Mas caso vocês queiram um segundo vídeo explicando tudo de maneira mais detalhada, aí eu posso fazer. Educação. No início da exposição sobre educação, já começa polemizando. A política educacional federal deve ser limitada e, em última instância, o Departamento de Educação Federal deveria ser eliminado. Quando o poder é exercido, ele deve capacitar os estudantes, as famílias, não o governo. Ou seja, para começar a conversa, eles já começam dizendo que seria necessário acabar com o Departamento Federal de Educação, ou seja, o MEC deles. Alguns dos pontos principais a serem alcançados pelo plano é assegurar os direitos civis, rejeitando a ideologia de gênero e teorias raciais, acabar com o uso político das dívidas estudantis, em que promessas de perdão das dívidas são utilizadas de maneira eleitoreiras, restaurar o controle local dos estados no financiamento da educação, permitindo que eles decidam para onde vão os recursos federais, e ainda nessa seção é falado sobre a proteção dos direitos parentais, pois em algumas escolas os professores são proibidos de avisar aos pais sobre as confusões de gênero dessa criança, podendo apenas aceitar a troca de gênero. Após isso é detalhado todas as reformas estruturais em todas as agências da burocracia americana responsáveis pela formulação de políticas educacionais. Em termos de economia, pelo que eu vi, está em consenso com a literatura mais avançada. No caso do Fed, por exemplo, pretende acabar com o mandato duplo. O mandato duplo consiste em perseguir o pleno emprego e manter a estabilidade de preços. O autor propõe ter como objetivo apenas a estabilidade de preços através da proteção do dólar e controle da inflação. Perseguir o pleno emprego pode gerar ou prolongar recessões por causa de medidas expansionistas. Na seção que analisa o Departamento do Trabalho, é apontado que a missão é de dar a volta ao protagonismo ao trabalhador americano e restaurar a família como peça central da vida americana. Isso passa, por exemplo, por eliminar o programa começado por Obama e depois continuado por Biden de diversidade, equidade e inclusão, que tornou o departamento apenas um veículo para avançar nessas ideologias. Eliminar também todas as classificações de raça, pressionando o governo para passar uma lei que proíba o governo americano de usar o dinheiro do pagador de impostos para financiar essas teorias raciais. Bom, galera, isso é o que eu trouxe para hoje. Eu trouxe aqui os pontos que eu acho mais importante aí sobre esse plano completamente audacioso aí dos conservadores americanos, mas se vocês quiserem eu posso trazer uma segunda parte desse vídeo detalhando mais, porque afinal é um documento de 920 páginas. Então é isso aí. Se você viu até o final, por favor, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva e, por favor, se torne um membro para ajudar a financiar toda essa bagaça aqui. Fechou? Valeu e até o próximo vídeo.